Amém. Convido os irmãos a se colocar de pé. Vamos fazer uma oração. Logo após a irmã Márcia estará louvando os hinos, e após os hinos o presbítero Joviano estará ministrando a palavra. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, meu Deus, nesta hora, neste momento, Senhor, que estamos diante de Ti, diante da Tua face, da Tua presença, para Te adorar, Te exaltar, para engrandecer o Teu santo e glorioso nome. Papai do céu, eu Te peço, toma, Senhor, a primazia, a direção em primeiro lugar. Usa, Senhor, Tua filha nos louvor, Senhor, usa o Teu servo na palavra, Senhor Deus da terra, fala com o Teu povo, não só que estão, Senhor, dentro da igreja, mas com aqueles que estão nos lares, nos acompanhando, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos. Santa Igreja na Paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino 296. Louvado seja Deus, aleluia. 296. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor também com o hino 252. 252. Santo, santo és tu, Senhor, em teu louvor eu vou cantar, com esperança, ó Deus de amor, tu me queres consolar. Eu te peço, ó meu Jesus, só tu és meu Salvador, que me faças andar na luz. Santo és meu Redentor.
Santo sempre vou cantar, com arcanjos e querubins, a Jesus eu vou adorar. Santo, santo, eu cantarei ao meu Jesus que me salvou, e só nele confiarei, pois minha alma resgatou. Dá-me um pão do céu pra comer, o maná celestial, pra teu povo fortalecer com o teu poder vital. Ao meu Jesus eu cantarei, entrando na Sião. Ó Santo, Santo, proclamarei na minha eterna mansão, com os anjos e serafins. Santo sempre vou cantar, com arcanjos e querubins, a Jesus eu vou adorar. Em Jesus só hei de buscar a sua força divina, que avante me vai levar para o reino eterno. Ó, quão doce é teu pão, que nos dá real vigor, no deserto consolação, que nos enche de fervor. Ao meu Jesus eu cantarei, Glória a Deus, entrando aleluia. na Sião. Ó Santo, Santo, proclamarei na minha eterna mansão, com os anjos e serafins. Santo sempre vou cantar, com arcanjos e querubins, a Jesus eu vou adorar. Amém, Jesus. Glória a Aleluia. Deus. Vamos louvar também o hino 221. Eis-me a teus pés, Senhor, opera em mim, espero mais e cor, opera em mim, eu gozo vou fluir, se tua lei cumprir, ó dá-me teu amor, opera em mim, sedento com ardor, opera em mim, te peço mais amor, opera em mim. Tu só me podes dar a perfeição sem par, o bom consolador, opera em mim. Ó meu Senhor Jesus, opera em mim, por tua santa luz, opera em mim. Revela-me o valor da morte do Senhor, por minha dura cruz, opera em mim. Não tardes mais, Senhor, opera em mim, escuta o meu clamor, opera em mim. No sangue de Jesus, vertido lá na cruz, me guarda, por favor, opera em mim. Amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia. Livro de Hebreus, capítulo de número 7. Hebreus,
capítulo de número 7, do versículo de número 1 ao versículo de número 7. Estamos aqui nessa noite para mais um culto de doutrina, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede para estudarmos a palavra dele e seguir a orientação do profeta Oséias, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Hebreus, capítulo de número 7, versículo de número 1 ao versículo de número 7. Você aí na sua casa, eu quero convidar você também, você que tem a sua Bíblia, a pegar a sua Bíblia e nos acompanhar. Isso trará um conhecimento maior para você e uma segurança também maior para você acompanhar todas as vezes que alguém estiver ministrando a palavra de Deus, estiver ensinando a palavra de Deus, você pegar a sua Bíblia e acompanhar, para confirmar se o que aquela pessoa está ensinando ali, está falando ali, verdadeiramente se encontra pautado pela palavra de Deus. Isso é, como eu posso dizer, é seguir a orientação que os irmãos os bereanos faziam. Ao ouvir os apóstolos, iam confirmar se verdadeiramente o que eles estavam falando estava escrito nas Escrituras Sagradas. E estamos vivenciando dias, irmãos, em que falsos profetas têm usado o nome de Cristo com um evangelho totalmente diferente daquele que a Bíblia nos menciona. Então nós precisamos ser cuidadosos com relação a isso. Amém? Os irmãos só vão me acompanhar. O texto diz assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Amém? Eu quero convidar você neste momento a orar a Deus. Eterno Deus, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aqui estamos, ó Pai querido, em mais uma noite, ó Deus amado, para louvar e bendizer o teu nome. Senhor, é necessário que nós diminuamos neste lugar, é necessário que o seu filho e que a sua filha que está em casa neste momento diminua e que o Senhor cresça em cada um de nós, Senhor, até que em nós, ó Deus amado, a tua presença tome toda a partícula do nosso ser, que nós sejamos verdadeiramente, ó Deus amado, instrumentos vivos, verdadeiros do Senhor nessa terra. Pai querido, fala conosco essa noite conforme nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Enche o nosso coração, ó Deus amado, da sabedoria, do conhecimento, Pai Santo, de forma que nós possamos vivenciar a verdade e a justiça do Senhor nessa terra, Pai. Visita cada um de nós nessa noite, Deus amado, traz o refrigério e a paz que nós precisamos, que os nossos familiares carecem, meu Deus amado, e que somente o Senhor tem poder para nos dar. Nós te pedimos essa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre a carta aos Hebreus de uma forma geral. Logo mais nós iremos entrar justamente, pontuar sobre o que esses 7 versículos
que nós acabamos de ler nos diz essa noite. Quem escreveu a carta aos Hebreus? Esse é um debate que até hoje nas academias teológicas é debatido, é pontuado, e os biblistas, os historiadores, os teólogos, os estudiosos não sabem exatamente quem escreveu a carta aos Hebreus. Não há como bater o martelo e dizer foi fulano de tal, foi o apóstolo tal que escreveu a carta aos Hebreus. Não há como dar essa definição. Nomes como o de Apolo, ou seja, o eloquente Apolo, nomes como o de Barnabé, aquele que acompanhou Paulo na sua primeira viagem missionária, nomes como o de Lucas, o médico Lucas, escritor do Evangelho de Cristo que leva o seu nome, o escritor da carta, ou o escritor de Atos dos Apóstolos, também é tido como provável escritor da carta aos Hebreus. O nome como de Priscila, que era uma das cooperadoras do apóstolo Paulo, também é citado como escritora da carta aos Efésios. Silas, que também é chamado de Silvano, também é tido como um possível escritor da carta. Mas o mais defendido, principalmente pelos tradicionais, pelos teólogos tradicionais, pelos historiadores tradicionais, o mais defendido como escritor da carta aos Hebreus é o apóstolo Paulo. É o apóstolo Paulo. Seja qual for o escritor da carta aos Hebreus, ele, no capítulo de número 13, versículo de número 23, ele chama Timóteo de irmão. Ou seja, é alguém do círculo de Timóteo, do círculo do apóstolo Paulo, é alguém do primeiro século, o escritor da carta aos Hebreus. Por não ter como definir quem é o escritor da carta aos Hebreus, esse foi um dos embates quando a igreja foi separar os escritos que hoje nós usamos como a Bíblia Sagrada. Quando a igreja foi separar, por não ter Hebreus o escritor definido, os oposicionistas usaram essa argumentação para tentar justificar a sua oposição de que era impossível acrescentar um livro no cânon sagrado que não tivesse um escritor definido. Mas os tradicionais se posicionaram devido à carta ter sido escrita no primeiro século, devido o conteúdo da carta aos Hebreus deixar evidência clara de que quem escreveu essa carta ou foi um apóstolo ou foi alguém ligado diretamente ao apóstolo. E por ter ela sido escrita no primeiro século, ou seja, até os 100 anos depois de Cristo. Todos os livros do Novo Testamento, eles foram escritos até os 100 anos depois de Cristo. O mais antigo livro bíblico que foi escrito foi Apocalipse, escrito por João, e a qual deu a revelação na ilha de Patmos. Mas como foi pontuado aqui, irmãos, seja quem foi ou escritor da carta aos Hebreus, ele chama Timóteo de irmão. Ele chama Timóteo de irmão. E quando a gente olha a carta aos Hebreus e para analisar capítulo por capítulo, nós observamos ali que foi uma carta escrita por volta do ano 70 depois de Cristo. Por que os tradicionais, a maioria dos teólogos, a maioria dos historiadores defende essa tese? Porque a riqueza de detalhes que o escritor de Hebreus traz com relação ao que acontecia no tempo era tão profunda que
no entendimento majoritário, é impossível alguém que não viveu a liturgia dentro do templo que foi destruído no ano 70 depois de Cristo, era impossível alguém que não viveu toda aquela liturgia detalhar com riquezas de informações, como foi detalhado aqui na carta aos Hebreus, o que acontecia no templo, como o sacerdote trabalhava, o tipo de liturgia, e fazer a comparação trazendo para Jesus Cristo. O escritor de Hebreus, ele tem um objetivo, e o objetivo dele é fazer a comparação com o Antigo Testamento, fazer uma comparação com o templo do Antigo Testamento, uma comparação com o sacerdote, uma comparação com os tipos de sacrifícios que eram oferecidos no templo, uma comparação com os objetos que compunham o templo e até mesmo com o sacerdote, com o sumo sacerdote, e comparar com Jesus Cristo. E em todos os capítulos do livro de Hebreus, ou da carta aos Hebreus, nós vemos o escritor dizendo que Jesus é superior a tudo e a todos. Ele coloca Jesus e Moisés lado a lado em Hebreus aqui, e ele diz que o maior profeta do Antigo Testamento, que é Moisés, tido por o povo judeu e tido por os historiadores, e a Bíblia diz isso, o maior profeta do Antigo Testamento, diante de Jesus, ele não é nada. Ele traz toda a liturgia do templo e diz que cada sacrifício daquele apontava para Jesus Cristo. Que o sacerdote lá no templo, o serviço sacerdotal apontava para Jesus Cristo. E ele diz claramente que todos aqueles sacrifícios hoje são ineficientes, porque o sacrifício de Jesus é totalmente suficiente e decisivo para curar, libertar e perdoar toda a humanidade. Ele bota um ponto final na liturgia do templo no Antigo Testamento e diz: ei, tudo apontava para Cristo, e Cristo cumpriu tudo aquilo que a lei exigia, foi cumprida no Salvador Jesus Cristo. Esse é o propósito do escritor da carta aos Hebreus. Por mais que nós não tenhamos a informação de quem seja, claramente essa é a evidência que ele traz. Jesus Cristo é suficiente para a minha vida, para a sua vida, para a vida da sua família. Jesus Cristo é suficiente. Tudo que você e a sua família precisa é de Jesus Cristo na direção da vida de vocês. É o que o escritor de Hebreus deixa claro aqui para cada um de nós essa noite. Amém, amados? Versículo de número 1 e 2 diz assim: porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Melquisedeque significa rei justo, rei de justiça, rei de Salém, rei de paz. Sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando Abraão voltava da vitória contra 4 reis, ele sai para abençoar Abraão. A história que esses 2 versículos de Hebreus narram aqui no capítulo 7, versículo 1 e 2, está lá em Gênesis, capítulo de número 14. Quando há uma grande batalha de 5 reis contra 4. E o texto bíblico lá de Gênesis diz claramente que os 5 reis são vencidos por 4 reis, que era liderado por Quedorlaomer. Era o rei que tomou a direção dos outros 3 reinados, sob o apoio dos demais 3 reis, e vão vencer 5 reis nessa batalha. E quando esses 4 reis vencem esses outros 5 reinados,
eles vão levar cativos pessoas, famílias, bens, como troféus seus de conquista. E entre essas famílias que foi levada por esses 4 reis, estava o sobrinho de Abraão. Estava Ló. E Gênesis 14 diz que um que saiu do meio, que conseguiu escapar de ser preso, vai até Abraão e informa para Abraão: olha, Abraão, o teu sobrinho e toda a sua família foram levados cativos. E a Bíblia diz claramente que Abraão pega 318 homens nascidos em sua casa e sai para a batalha contra 4 reis. Ei, irmãos, nessa história fica claro para mim e para você aqui essa noite: independente da batalha, independente do inimigo, independente da numerosidade do adversário, ei, o que vai fazer a diferença é se Deus estiver na direção da nossa vida. Porque 5 reis não conseguiram vencer 4 reis. 5 reis foram totalmente derrotados por 4 reis. E Abraão pega 318 homens nascidos em sua casa. Só 318. E vai para uma batalha contra 4 reis. Ou seja, um exército que a Bíblia não dá número, mas é indiscutível que era um exército numeroso, esse exército composto por 4 reinados. E a Bíblia diz que Abraão vai para a batalha, surpreende esses 4 reis, vence, liberta Ló e sua família, e quando ele está voltando dessa vitória, e voltando, creio eu, sem sombra de dúvida, voltando feliz, voltando alegre pela grande conquista, por ter libertado o seu familiar, o seu ente querido que estava sendo levado cativo como escravo. Quando ele está voltando, sai um sacerdote chamado Melquisedeque ao encontro de Abraão para abençoar Abraão. E o texto de Gênesis 14 e de Hebreus, que nós lemos aqui no versículo 1 e 2, diz que esse sacerdote era sacerdote do Deus Altíssimo. Deus na frente da situação. A luta está difícil? Ei, convide Deus para estar na direção da sua vida, para estar pelejando por você. Entregue a sua causa nas mãos de Deus. E o impossível Deus tornará possível. Porque aquilo que era impossível ao olho humano, 318 homens, lutar contra 4 reis e vencer, Deus tornou possível. Para o seu Deus, para o meu Deus, não há impossibilidade. Se você tem lutado, tem um ente querido que você tem apresentado a Deus, clamado a Deus por libertação, ei, você tem entregado nas mãos da pessoa certa, nas mãos daquele que resolve a situação, nas mãos daquele que traz a libertação, nas mãos daquele que traz a cura, quando tudo diz que não há possibilidade de cura. Deus pode curar, Deus pode libertar, Deus pode transformar. Glória a Deus. Mas é preciso que nós confiemos nele, é preciso que nós entreguemos a nossa vida na direção desse Deus. E demonstremos verdadeiramente em quem nós temos crido. Em quem está firmada a sua fé? Em quem está firmada a tua fé? Abraão, não tenho dúvida, que vai para essa batalha contra esse rei, mas vai para essa batalha porque ele sabe que tem um Deus pelejando por ele. Que tem um Deus que falou, que prometeu, que fez promessas que seriam realizadas através da vida dele. E esse Deus, quando fala, ele não volta atrás. Ele é fiel para contigo. Se você e a sua família têm promessas de Deus, ei, eu quero te afirmar nessa noite, Deus não esqueceu da promessa que Ele fez para você, que Ele fez para a sua família. Ele vai cumprir. Mas a pergunta para você nessa noite é: você continua crendo no Deus que te fez a promessa? Porque é impossível, o escritor de Hebreus vai dizer claramente, é impossível agradar a Deus se não houver fé, se não tiver fé. É a
a nossa fé que agrada o coração de Deus. E quando Melquisedeque sai para abençoar Abraão, capítulo de número 14, lá no final do capítulo, vai dizer que ele vai levar pão e vinho para Abraão. Ele vai levar a Santa Ceia para Abraão. O sacerdote do Deus Altíssimo vai levar a Santa Ceia para Abraão. Aquele sacerdote lá, Melquisedeque, apontava para Jesus Cristo. O que ele vai levar, os elementos que ele vai levar para alimentar Abraão, para abençoar Abraão, o pão simboliza Jesus. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o vinho novo, Jesus é a verdadeira alegria, Jesus é a verdadeira felicidade incondicional que não depende da situação. E quando Melquisedeque vai abençoar Abraão, ele está fazendo uma menção daquilo que Jesus iria fazer, não somente para uma família, mas para todas as nações da terra. Jesus é o pão vivo que desceu do céu para alimentar a humanidade faminta de Deus. Jesus é o vinho novo que veio do céu para verdadeiramente trazer alegria ao coração do homem e da mulher angustiada, entristecida pelo pecado. É Jesus que é tudo que você precisa, é tudo que nós precisamos. Glória a Deus. Tudo, irmão, no Antigo Testamento vai apontar para Jesus Cristo. Todas as coisas vai apontar para Jesus Cristo. O altar do sacrifício, a bacia de bronze, o lugar santo, os 7 castiçais, o santo dos santos, tudo vai apontar para Jesus Cristo. Tudo. E o autor aos Hebreus vai dizer que Jesus Cristo é superior a tudo e a todos. Amém? Versículo de número 3 e 4. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. O texto bíblico nos mostra que antes da nação de Israel existir, antes do Antigo Testamento ter sido escrito, já havia homens que serviam ao Deus Todo-Poderoso. Certa vez, eu conversando com uma pessoa no trabalho, no serviço, e ele me citou, se não me falha a memória, sobre um filósofo, ou foi um ateu, e o posicionamento dele era que, desse ateu, era que se em 100 anos, ou se o povo vivesse 100 anos, sem escritos sagrados, em 100 anos, se perderia. A religião acabaria. E eu olhei para ele, eu comecei a rir e falei tipo assim: olha, quem falou isso desconhece do contexto religioso em que a humanidade vivencia desde o princípio. Porque aí eu citei a Bíblia para ele. Antes do primeiro escritor bíblico nascer ou vir a existir, já havia homens que servia ao Deus Todo-Poderoso e não havia escrito. O primeiro escrito, até falei, o primeiro escrito do mundo é o escrito egípcio. Foi o escrito egípcio. E antes desse escrito existir, os homens já serviam a Deus sem ter o escrito em mãos. Era a forma, e ele foi, como é que isso era passado? Isso era passado de forma oral, de pai para filho. E isso ia. De pai para filho, era família. E o povo não deixou de adorar ao Deus Altíssimo, ao Deus Soberano. Melquisedeque é a prova disso. Abraão, o próprio Abraão, que da descendência dele vai
ser formada a nação de Israel, que eram servos do Deus Altíssimo, adoradores do Deus Altíssimo, antes de haver livro bíblico escrito. Já adoravam a Deus, já serviam a Deus. O primeiro escritor bíblico, defendido pela maioria dos estudiosos, pela classe majoritária, chama-se Moisés, o escritor dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, chamado de Pentateuco. Foi o primeiro escritor. E antes de Moisés existir, aproximadamente aí, irmãos, 430 anos, Abraão já servia ao Deus Todo-Poderoso. Ao Deus Todo-Poderoso. Deus jamais deixou de ser adorado nessa terra. O pecado de Adão lá no Éden não fez com que Deus deixasse de ser adorado. Ei, da linhagem de Abraão, Sete vai dar continuidade a um povo que vai adorar a Deus. Quando o dilúvio vem para a terra e Deus vai exterminar aquele povo idólatra, aquele povo mau da família de Noé, Deus vai separar um povo para o adorar, independente das circunstâncias, independente do momento. Ei, os dias são difíceis, não tem sido fácil, mas são dias em que eu e você precisamos continuar a adorar a Deus. E o maior beneficiário, irmãos, irmãs, quando adoramos a Deus, somos nós mesmos. Nós somos os mais beneficiados em servir a Deus. Somos nós. E o versículo 3 e 4, ele quebra obrigado, pastor. Ele quebra a argumentação dos críticos contra o dízimo. Contra o entregar o dízimo no Novo Testamento. Os dois versículos que nós acabamos de ler, o versículo 3 e o versículo 4, quebra toda a argumentação. Por quê? Porque a argumentação após fundamenta em que o dízimo não tem mais validade no Novo Testamento. A argumentação dos críticos é porque Jesus cumpriu a lei, e como Jesus cumpriu a lei, e o dízimo para eles, na visão deles, a criação da lei, a igreja não precisa mais dizimar, os irmãos não precisam mais dizimar na casa de Deus. E o interessante é que nós acabamos de ler 2 versículos em que Abraão vai dizimar diante de Melquisedeque antes da lei ser criada. O primeiro a dizimar na Bíblia. Quando você pega os historiadores para analisar as histórias dos povos antigos, era comum dizimar ao sacerdote antes da lei, antes da nação de Israel ser formada. E o primeiro a dizimar, biblicamente falando, foi Abraão. O segundo, Jacó. Antes da lei ser criada. Aproximadamente 430 anos antes da lei ser criada, esses homens já dizimavam na presença de Deus. O que a lei fez, irmãos? O que a lei fez foi organizar a forma com que o dízimo deveria ser usado. Foi isso que a lei fez. A lei não criou o dízimo. O dízimo é anterior à lei. Assim como a graça é anterior à lei, assim como o amor de Deus pela humanidade é anterior à lei. A lei é uma expressão da graça de Deus para a humanidade. Mas ela não cria o dízimo. Ela só determina a forma com que o dízimo tem que ser utilizado, para quem o dízimo tem que ser entregue, onde o dízimo tem que ser entregue. Mas, presbítero, depois da lei, criou-se que o dízimo teria que ser entregue lá no templo, para o sacerdote, sim. Era entregue no templo, nós vamos ler versículos 5 e 6, que vai dizer isso claro. O dízimo era entregue no templo para os levitas, descendentes de Levi, que foi a tribo escolhida por Deus, exclusivamente para o trabalho espiritual em Israel. E quando eu falo em templo, as pessoas costumam ligar somente
sacerdote. Mas o dízimo lá no templo era utilizado para o porteiro, para o irmão que limpava, para o levita que limpava, para o sacerdote, para o sumo sacerdote, para a sua família, para as viúvas, para os órfãos e para os necessitados. E aí a pergunta que eu faço nessa noite para a igreja é: o dízimo era utilizado para a manutenção do templo naquela época. O templo ao qual nós estamos hoje, a igreja, ela paga a luz, paga a água. Se o pastor viver da obra, se ele a ocupação dele for chamado pastoral, ele é digno do salário, a sua família tem que ser sustentada. A igreja tem irmãos que precisam ser assistidos socialmente, então o seu dízimo é para isso. Então é necessário que nós continuemos a devolver aquilo que pertence a Deus. É claro que hoje, de uma forma mais ampla do conhecimento que nós temos hoje, que o povo não tinha lá no Antigo Testamento. Porque o dízimo lá também apontava para Cristo. Deus entregou por mim e por você o melhor que Ele tinha. Antes de Deus te pedir algo, é porque Ele já fez por você. Antes de Deus pedir a você para fazer algo na obra dele, é porque Ele já fez por você e pela sua família. O melhor. Deus entregou o melhor por você e para você. Amém? Amém. Versículo de número 5 e 6. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ou seja, Melquisedeque recebe, porque Melquisedeque ali, ele, como já foi pontuado aqui, ele é um representante de Deus na terra, sacerdote do Deus Altíssimo. O texto bíblico diz isso tanto no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo de número 14, como no Novo Testamento, Hebreus capítulo de número 7, diz que ele é servo do Deus Altíssimo, então ele recebe das mãos de Abraão o dízimo da sua vitória, da sua conquista. E Abraão só foi vitorioso, Abraão só conquistou porque Deus o abençoou na batalha. O dízimo é uma forma de sermos gratos a Deus. E quando dizimamos, nós não estamos fazendo um favor para Deus. E aí entra outro ponto aqui. Deus não depende, Deus não precisa do seu dízimo. Você precisa entender isso aqui hoje. Você precisa entender isso aí na sua casa. Deus não precisa do seu dízimo. Deus não precisa da sua oferta. É você que precisa dizimar e ofertar para que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida e sobre a sua família. É você que tem que permanecer fiel, porque se você não dizimar, se você não ofertar, a obra de Deus vai continuar. Deus levantará outras pessoas para ofertar e para dizimar, mas a obra não para. O próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. A obra não para. Nós somos os maiores beneficiários quando somos fiéis a Deus em tudo. Fiéis a Deus em tudo, os mínimos detalhes, irmãos. Nós costumamos pedir o melhor de Deus, mas muitos não têm dado o melhor para Deus. O melhor para Deus. Queremos uma Ferrari, mas estamos dando para Deus um Fusquinha de 1964. Mas queremos o melhor de Deus. Queremos ser curados por Deus, mas não queremos demonstrar a nossa gratidão a esse Deus que, além de curar, nos salva. Então, meus irmãos, seja grato a esse Deus.
Seja grato a esse Deus. Deus conta com você. Ele não depende de você, ele conta com você na caminhada nessa terra. Assim como ele contou com Abraão. E aqui, como a gente viu, Melquisedeque vai levar alimento para Abraão, que tipologicamente vai fazer uma referência à Santa Ceia lá no Novo Testamento. Melquisedeque leva a Santa Ceia para Abraão, alimento para Abraão. Ei, lembra que é Jesus que vai dar a ceia por discípulo? João capítulo de número 13. E os elementos da ceia: pão e o fruto da vide, o vinho sem álcool. E esse mesmo Jesus que disse que nos servirá lá na glória, na mesa farta, juntamente com os heróis da fé. É esse mesmo Jesus. Porque Melquisedeque aponta para Cristo. Aponta para Jesus Cristo. Aquela ceia que Melquisedeque proporcionou para Abraão supriu a necessidade de Abraão por um momento. Agora a ceia que Jesus preparou para mim e para você, suprirá as nossas necessidades por toda a eternidade. Suprirá a necessidade da sua família por toda a eternidade. Por isso que ele é maior. Por isso que Jesus é incomparável. Por isso que é impossível descrever a pessoa de Jesus Cristo com palavras. Ele é muito mais do que você possa pensar, imaginar, sentir e desejar. Jesus é muito mais. Ele é o fundamento de todas as coisas. Jesus Cristo. Versículo de número 7, para a gente finalizarmos. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. O servo de Deus Abraão é abençoado por outro servo de Deus. Ei, isso é igreja. Isso aqui é igreja. Um abençoando o outro e todos sendo abençoados por Deus. É igreja. O que aconteceu aqui, nesse relato aqui, é Deus mostrando para nós o quanto nós, entende isso aqui, precisamos um do outro e dependemos dele. Abraão precisou de Melquisedeque, Melquisedeque precisou de Abraão, e Abraão e Melquisedeque dependiam de Deus. Somos nós, independente da nossa posição social, independente da nossa posição eclesiástica, nós precisamos um do outro. Nós precisamos um do outro. Isso é o corpo de Cristo. O pastor tem cansado de falar aqui, ele só é pastor porque tem um rebanho para ele pastorear. Demonstra o quanto nós precisamos um do outro. E o corpo de Cristo bem ajustado, irmãos, bem ajustado, o diabo não encontra vez para causar divisão, para causar contenda, quando há uma união, uma unidade em Cristo Jesus. E nós precisamos, como igreja, vivenciar essa unidade diariamente. E essa unidade diariamente é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Essa unidade diariamente é chorar com aqueles que estão chorando e se alegrar com aqueles que estão alegres. A unidade diariamente é, se você pode, suprir as necessidades do seu irmão na fé. Isso é igreja. Abraão fez isso, Melquisedeque fez isso, e nos mostra como fazer nessa terra para a glória de Deus. Quando diz que o menor é abençoado pelo maior, só está fazendo menção aqui, porque naquele momento, Melquisedeque ocupava uma posição espiritual ou de representante de Deus maior do que Abraão naquele momento. E é por isso que o escritor aos Hebreus faz essa colocação: o menor é abençoado pelo maior. Mas quando olhamos todo o contexto, o menor também abençoa o maior. Irmãos, que nós possamos, em nossa oração diária, pedir a Deus: Senhor, nos faz olhar para o nosso próximo com o olhar de Cristo. O olhar de Jesus, irmãos, eu comentava, se não me engano foi ontem com o pastor Glória lá no culto.
O olhar de Cristo é aquele olhar em que você não vê acusação. O olhar de Cristo. O pecador estava ali, cheio dos seus pecados, cheio das suas falhas, mas Jesus olha para ele com um olhar misericordioso. Jesus olha para ele com um olhar de perdão, com um olhar, com um amor imensurável. E essa é a minha função e a sua função como representante de Deus nessa terra. Nós precisamos ter esse olhar de Cristo. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos ter aquilo que foi ensinado nas 2 últimas escolas dominical. Um caráter transformado pelo Espírito Santo de Deus. A mente de Cristo, coração quebrantado, espírito reto, nós precisamos ter. Isso é ser a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Unidos num só propósito. E qual é esse propósito? A glória de Deus. Deixar Deus ser visto nas nossas pequenas atitudes. Porque muitas das vezes as pessoas esperam ver Deus nas grandes atitudes. E Deus é grande. E Ele faz coisas grandes. Mas Deus também é visto em coisas pequenas do nosso dia a dia. Coisas que muitas das vezes passam desapercebido por nós. Mas que o ímpio lá fora, que está precisando de ouvir a mensagem de Cristo, e que muitas das vezes ele não para te ouvir, mas ele para te observar. E quando ele te observa, ele vê Cristo na sua vida, o Espírito Santo lá no coração dele. E lá no coração dele vai plantar a semente da palavra, por você viver a palavra de Deus no coração dele. E outro lá na frente vai regar aquela semente. E Deus vai dar o crescimento, e Deus será glorificado. Amém? Amém. Que nós venhamos a amar mais, a perdoar mais, a sermos mais misericordiosos e justos, que nós sejamos mais semelhantes a Cristo nessa terra. Amém, amados? Amém. Agradeço a Deus por essa oportunidade de me conceder a honra de ministrar o culto de doutrina. Agradecer ao pastor Cláudio pela confiança. Agradecer ao pastor Cláudio pela confiança, aos irmãos e irmãs aqui presentes, aos irmãos e irmãs em casa. E eu creio que Deus, assim como falou comigo nessa noite, eu creio que Deus falou no seu coração. Eu creio que você, aí na sua casa, eu creio que essa noite será uma noite diferenciada, porque a palavra de Deus fluiu no seu coração. E nós que estamos aqui, nós voltaremos para o nosso lar, com a certeza de que com Deus a vitória é certa. Com Deus, até perdemos algumas batalhas, humanamente falando, mas jamais perderemos a guerra com Deus. E quando Deus perde, presbítero, mas não há uma inconsistência nisso? Não. Em alguns momentos parece que nós perdemos. Em alguns momentos nós adoecemos e ficamos assim: Senhor, o que é que eu fiz? O que está acontecendo? Alguns momentos a porta que estava próxima a se abrir, ela se fechou de uma hora para outra e a gente não entendemos. E Deus permite com que isso aconteça. Mas Ele nos diz essa noite que Ele abre porta onde não tem parede. Que Ele abre porta onde não tem parede. Que ainda que humanamente falando pareça que não há mais jeito, para Deus tem jeito. Para Deus tem jeito. Presbítero, mas e aqueles que já foram, que morreram, ressuscitarão naquele grande dia do Senhor. Deus já deu um jeito nisso também. Para que aqueles que morreram em Cristo, um dia se unirá àqueles que vivem em Cristo, para nunca mais se separar na eternidade. E esse Deus é maravilhoso, irmão, e merece a nossa gratidão para todo sempre. Amém? Passar para o pastor Erivelto, que está finalizando o culto de doutrina. Amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, meus amados. Vamos fazer oração. Terminar o culto. Boa palavra, né? Jesus Cristo é tudo para nós, né, irmãos? É tudo, né? Aí ele disse que é o caminho, a verdade e a vida. Então é só resumir. Não tem outra solução, outro caminho, outra pessoa a quem recorrer, a quem confiar. Só em Cristo, né? E segui-lo de todo o nosso coração. Quantos quer oração? Glória a Deus. Deus a palavra, louvado seja Deus. E vamos encerrar o culto fazendo uma oração em nome de Jesus. Orar pelo céu. Ora pelo irmão Anselmo.
Pela irmã Noemi. Irmã Anselmo, Anselmo. e irmã Noemi. Então vamos orar pelos nossos irmãos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer por este momento, Pai. Nós temos aqui a Tua palavra, meu Pai, neste momento, Pai. Abençoa os irmãos que estão aqui, meu Deus eterno. Dê uma palavra de paz para todos que estão aqui, meu Pai. Deus amado, abençoa a família de cada um aqui que está aqui, meu Pai, em Tua casa, Senhor. Abençoa, meu Pai, aquela família, meu Pai, irmão céu, meu Pai, meu Pai celestial. Tome Tuas mãos aquela família, meu Pai, meu Pai celestial. Abençoa, meu Deus amado, a vitória, meu Pai, levando por resgate, por salvação, por solução, meu Pai, cura, meu milagre naquela casa, meu Pai. Abençoa os que estão aqui, Pai celestial. Nos dê amor para o teu povo, todos que estão aqui, meu Pai, agradecer por este culto, este momento, Pai celestial, essas bênçãos, meu Pai. Nós vamos te pedir, Senhor, e te agradecer, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e que reina para sempre, Pai. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Vamos receber as bênçãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para sempre, todos digam. Amém. Amém. A vitória é nossa. Vai encerrar, meus abençoados, em nome de Jesus. Os irmãos que vai estar ceando, eu queria convidar